E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje vamos falar um pouquinho sobre frações equivalentes, matéria do sexto ano de matemática, tá? O que significa frações equivalentes? Frações iguais. Equivalentes significa iguais. Olha um exemplo que interessante. Você pega a fração de meio, meio, 2 quartos, 4 oitavos, 20 sobre 40 avos, elas são iguais. Daí você fala assim, mas como, professor? Como, meu Deus do céu, como? Vou mostrar como configura, tem que desenhar. Aqui, olha que interessante, a mesma quantidade, se eu falar que esse retângulo aqui, bem grandão, é uma parte de duas partes, tá aqui, uma parte de duas partes, ou duas partes de 4 partes, continua sendo metade, tá vendo? É metade ainda. Se eu pegar 8 partes, e pegar 4 partes dessa, continua sendo metade. Ou 40, não importa o tamanho, ou 40 partes, eu pegar 20, é metade. Então, quando isso muda, por exemplo, aqui, 3, 2. Eu não posso falar que eu estou pegando 3 partes de 2 partes, sabe? Vira fração imprópria, uma outra história. Então, algumas frações, elas acabam sendo equivalentes à outra. São parecidas com a outra. Entendeu? Então, não é porque essas são pares. Tem algumas ímpares também. Então, vamos ver mais exemplos aqui, por exemplo. Vamos ver aqui, aqui só está dizendo a mesma coisa, tá? Que são iguais, igual. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Então tá bom. Temos esse vídeo aqui, que foi separadinho pra gente assistir, Vamos. Oi, Alfredo. Oi, Caio. Quer chocolate? Obrigado, mas eu também trouxe um igualzinho ao seu. Vou dividir o meu chocolate em 4 partes iguais e comer 3 partes. E eu vou dividir o meu em 8 partes iguais e comer 6. Do meu chocolate sobrou 1 quarto e do seu 2 oitavos. Quem comeu mais chocolate? Eu, é claro. Acho que não. Vamos comparar o que sobrou? Viu só? As partes que sobraram têm o mesmo tamanho. É verdade, Alfredo. 1 quarto do chocolate e 2 oitavos do chocolate representam a mesma quantidade. Por isso é que dizemos que 1 quarto e 2 oitavos são frações equivalentes. E para indicar isso, colocamos o sinal de igual entre elas. Se compararmos a fração do chocolate que eu comi e a fração do que você comeu, veremos que elas também são equivalentes. Ou seja, 3 quartos são equivalentes a 6 oitavos. Então vamos voltar logo para a aula. Agora eu sei como terminar minha tarefa de frações. Então vocês viram? Entenderam essa ideia? Então tem algumas frações que são equivalentes. Então vamos lá, Temos esse exercício aqui, Determine qual das imagens abaixo não representa uma fração equivalente a 2 oitavos. Então, de cara você já começa a ver. Se eu pegar essa 2 oitavos aqui, e eu reduzir ela, fracionar ela, deixar ela menor, eu pego a parte de cima aqui, e divido ela por 2. Vai dar 2 dividido por 2 é 1. Se eu pegar a de baixo e dividir por 2 também, vai dar 4. Então aqui vai ficar 2 dividido por 2 é 1. Eu falei 2? O professor tá louco. 2 dividido por 2 é 1. 4, e 8 dividido por 2 é 4. Então aqui vai ficar 1 quarto. Então a parte de 1 quarto ela é a menor
menor parte dessa fração. Menos que isso já vira 0,5, vira número com vírgula. Então aqui a menor parte é 1,4. Então 1 sobre 4. Então se eu for pensar assim, ó, se aqui é 1 e aqui é 4, se eu dobrar, aqui vai ficar 2 e 8. Se eu dobrar, 4, 16. Se eu dobrar, vamos ver, 8, 32 e assim por diante. Elas são equivalentes, essas que eu fui falando, porque eu fui usando o múltiplo de dobro. Então aqui no exercício é a mesma coisa, ó. Então, ó, qual não é igual a essa? Por exemplo, 1/4 é. Você viu que eu fiz a conta? Deu certo. 2/8 é. Tá vendo aqui, ó, 4/16, ó. É porque eu multipliquei por 2 e multipliquei por 2. Então ficou 2 vezes 2 é 4 e 8 vezes 2 é 16. Tá vendo? Ó? Então todas aqui eu fui multiplicando pelo mesmo número e fui dando certo. Ou essa aqui, ó, mais parecida com essa aqui, né? 1/4, só que não tem as divisões. Eu coloquei como 1/4 também. Aqui tem 4 partes, poxa. Né? Só que não tem as linhas mostrando. E aqui não representa essa aqui, ó. Isso aqui é uma mistura de 1/4 com, sei lá, não. Ó, aqui tem 1 e não é nem metade da outra aqui, ó. Não é nem 1,5, é 1 e, sei lá, 1,2. Aí já não dá. Porque eu não consigo fazer essa multiplicação para poder descobrir se ela é equivalente. Ela não é equivalente, essa aqui, tá? Essa aqui ela tem uma fração diferente, ó. Aqui não, aqui é 1/4, tá vendo? 4, 16, 2, 8. Então aqui virou 1,2 sobre, sei lá, 1,2 sobre 3,8. Nada a ver, tio. Tá, então essa aqui é a única que não bate com essa 2/8, tá? Então é isso aí, facinho. Aqui, ó, a figura abaixo representa uma fração. Então tá dizendo aqui que essa fração é a meio, né? É 1 sobre 2 ou, sei lá, 1 sobre 4 também daria, mas aqui é uma parte pintada com outras duas partes aqui, né? Uma pintada de duas. Aqui é 1/4 pintado, então não é essa aqui. Qual é a equivalente a essa? Não é essa aqui, porque essa aqui está uma parte pintada. Eu acho que é essa aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque são duas partes pintadas, ó, contra duas partes que não estão pintadas. E aqui é a mesma coisa, ó. Uma partona pintada, outra não tá. Essa aqui são 3 partes pintadas, ó, então não é. E essa aqui também, 4, não é. Então essa aqui é a certa. Beleza. Próxima. Ó, temos um exercício aqui, ó, sobre umas dobraduras, uns papéis, frações e tal, né? Então aqui, ó, que tal brincar de dobradura e frações? Utilize papéis que tiver na casa e divirta-se. Envie foto para nós aqui, muito fácil. Ó, olha o jeitinho que vocês vão fazer. Pega um papel, ó, e põe lá 1/4, ó, um pedaço de 4 pedaços. E escreve 1/4, 1/4, 1/4. Pega um redondo aqui, ó, divide no meio, ó, 1/4, 1/4, 1/4. Assim, né? Pega um pedacinho de papel, escreve, tira uma fotinho e mande para mim, ó. Dividido em 8, ó. Um pedaço de 8, um pedaço de 8, um pedaço de 8, um pedaço de 8. Olha aqui, ó. 3 pedacinhos, ó. Fácil, né? Fácil. Agora a outra aqui, ó. Provinha Brasil. Observe as figuras. Pedrinho e José fizeram uma aposta para quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de igual tamanho, tá? A pizza é a mesma, tá bom. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais. Então Pedrinho pegou 8 pedaços iguais e comeu 6, ó. Pegou 8 e comeu 6, ó. Até vou tirar esse daqui, ó. Comeu 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Comeu 6. Aí a outra pergunta, José dividiu a sua em 12 pedaços iguais e comeu 9. Então ele pegou, dividiu em 12, ó, 3, 6, 9, 12 e comeu 9. Aí a pergunta,
Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza? Eu acho que ele comeu a mesma quantidade. Mas vamos ver as outras questões, vamos ver. José comeu o dobro do Pedrinho? Não, acho que não. Pedrinho comeu o triplo de José? Não. José comeu a metade do Pedrinho? Não. Por que não? Olha só que interessante, ó. As pizzas, ele comeu 9 aqui, ó. Só que a pizza é igual, ó, tá vendo? Então, essas que eu apaguei aqui é as mesmas bolinhas daqui, ó. Então aqui tem 3 pedaços, é a mesma coisa que 2 pedaços, ó. 3 pedaços aqui é a mesma coisa que 2 pedaços daqui, ó. E aqui, aqui. Então Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar aqui, ó. Tá vendo, ó? É a mesma coisa, é a mesma quantidade, ó. Se dividir no meio, divide no meio, ó, aqui, ó, aqui. Fácil demais. Então tá bom, então vocês entenderam, tá bom. Para conseguir uma certa tonalidade de azul, um pintor usou 2 latas de tinta branca para 5 de azul. Então, 2 de branca, 5 de azul, tá bom. Em quantas latas de tinta branca ele precisa para diluir em 10 latas de tinta azul? Você viu que ele pediu 10 de azul? Então, eu tinha 5 de azul. Então, a cada 2 de branca, 5 de azul. Agora virou 10 de azul. O que ele fez? Ele dobrou. Dobrou aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Se ele dobrou aqui, eu tenho que dobrar aqui também. 2 vezes 2, 4. Então aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. Então ele precisa de 4 latas para virar uma fração equivalente. Então aqui, ó, essa fração, 2 quintos e 4 décimos são equivalentes. Então vocês viram que não tem nada a ver com par, com ímpar, nada. Elas são equivalentes entre si. Você tem que fazer uma referência entre elas, tá vendo? Ó? 2, 4, 5, 10. Qual que é o próximo aqui? Se eu dobrar 10 vezes 2, 20. 4 vezes 2, 8. Então, 8 vinteavos é equivalente a 4 décimos e a 2 quintos. Entenderam a jogada? Entenderam a jogada? Tá bom? Então é mais ou menos assim, equivalência. Feito? Então até a próxima aula. Abraço, pessoal.